Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e em nossa aula de hoje vamos conhecer a proteção administrativa do consumidor. Pela nossa sistemática constitucional, não é possível, a pretexto de proteger o consumidor, impor sanções não previstas em lei ou em violação a processo administrativo previamente definido em legislação ordinária. O processo administrativo, assim como o judicial, é regido por uma série de princípios e deve observar as regras e o seu desenvolvimento, inclusive quando direcionados à proteção administrativa do consumidor e à imposição de eventuais sanções administrativas. E como essa proteção se desenvolve no âmbito do CDC? É o que vamos passar a analisar. A defesa administrativa do consumidor ela é realizada pela administração pública com fundamento no poder de polícia, que também dá base à aplicação de multas. Um dos atributos do poder de polícia é a autoexecutoriedade, que legitima a atuação direta da administração pública na imposição de suas medidas de polícia. Assim, a imposição de sanções administrativas independe de autorização judicial. No entanto, por mais que a sanção administrativa seja exigível diretamente, quando tiver natureza pecuniária, dependerá de auxílio do judiciário para ser executada. Outro atributo do poder de polícia que deve ser destacado é a coercibilidade. Por este, o poder público pode impor as suas medidas de polícia independentemente de concordância do fornecedor a ser afetado pela sanção administrativa. São sanções administrativas previstas pelo artigo 56 do CDC, entre outras, a multa, a apreensão, a inutilização de produto, a suspensão temporária de atividade, a interdição e a intervenção administrativa. As sanções administrativas não apenas podem ser aplicadas sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas, mas também de forma cumulativa entre si, sem que haja bis in idem, pois são sanções de naturezas distintas. E como será calculada a multa, professor? A pena de multa ela é graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, e aplicada mediante procedimento administrativo. O CDC estabelece ainda algumas particularidades sobre as penas administrativas em seus artigos 58 e 59. Vale a pena mencionar aqui a pena de contrapropaganda, imposta nos casos de publicidade enganosa ou então abusiva. E fique atento, a exceção da multa e da contrapropaganda, que dizem respeito às obrigações de dar e fazer impostas pela administração ao administrado, todas as outras penalidades são autoexecutáveis. O Decreto 2181 de 1997 trata da organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, o CNDC, e estabelece normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC. Por fim, temos a figura da Convenção Coletiva de Consumo, prevista no artigo 107 do CDC. A convenção é um instrumento que busca a antecipação de eventuais conflitos nas relações de consumo, regulando sua solução e estabelecendo condições para a sua composição. A convenção coletiva pode ter por objeto o estabelecimento de condições relativas ao preço, à qualidade, à quantidade, à garantia e características de produtos e serviços, bem como a reclamação e composição dos conflitos de consumo. As decisões reunidas na Convenção somente serão obrigatórias em relação aos filiados às entidades signatárias a partir do registro do instrumento no cartório de títulos e documentos. A Convenção Coletiva de Consumo não pode ter por objeto qualquer cláusula que impeça ou importe em restrição, ainda que indireta, aos direitos previstos no CDC. Somente pode haver, por meio da Convenção, a ampliação das garantias e direitos, nunca a sua diminuição. E atenção, não se exime de cumprir a Convenção o fornecedor que se desligar da entidade em data posterior ao registro do citado instrumento. E é com esse destaque que vamos terminando aqui a nossa aula de hoje. Não deixe de conferir o material didático disponibilizado em sua área do aluno. Nele, você encontra uma abordagem mais aprofundada dos temas aqui apresentados. E tenha sempre em mente que toda conquista começa com a decisão de tentar. Foco na recompensa, bons estudos e até o nosso próximo encontro.